Então, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Raquel, eu sou nutricionista e doutora em Ciências da Nutrição. Eu estou aqui hoje para fazer você se tornar um especialista no tratamento nutricional do diabetes. Vamos juntos? Quantas vezes eu não já vi nutricionistas fazendo planos alimentares, restritivos, corta na lista de substituição alimentos, passa dietas low carb para o paciente diabético, sem resultado. O seu paciente ele sai zonzo da consulta e muitas vezes não tem o resultado. Então, Nutri, eu estou aqui hoje para resolver o seu problema. Eu estou aqui hoje para conversar com você, a gente conversar a ser um especialista no tratamento nutricional do diabetes. Então, é para isso que a gente vai conversar hoje. E uma dieta, se você está precisando, Nutri, de uma ajuda, vou te ajudar. A contagem de carboidratos ela é um pouco complexa do cálculo a ser realizado. Mas para isso, nós elaboramos uma ficha de contagem de carboidratos em todas as fases da vida, com a lista de substituição, para ajudar você, Nutri, nesse plano alimentar. Certo? Então, quem é, nesse meu longo 12 anos formada, trabalhando sempre com a condição crônica não transmissível, como a obesidade e, em especial, o diabetes, eu tenho visto que muitos nutricionistas, quando saem da universidade, eles não sabem o que é contagem de carboidratos. E aí você pode perguntar, mas Raquel, talvez seja recente, então, essa contagem de carboidratos. Não. A contagem de carboidratos, ela está na literatura há mais de 20 anos como a terapia nutricional para o paciente diabético tipo 1, aquele insulino dependente. E aí você me pergunta, Raquel, para o diabético tipo 1? Sim, porém, também é relatado na literatura que os pacientes com diabetes tipo 2 e gestacional, eles são beneficiados no controle glicêmico quando realizado a contagem de carboidratos. Então, se ela é para o diabético tipo 1, diabético tipo 2 e para diabetes gestacional, por que não utilizarmos nutricionista? Porque é complexo o cálculo. Muitas vezes eu vejo que a gente, 5 anos de nutrição na universidade, não dá tempo de ver todo o conteúdo. E nós temos que investir na nossa carreira e trazer um melhoramento na prática clínica. E foi pensando nisso que eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre ser um especialista no tratamento nutricional do diabetes. Combinado? Então, eu trabalho com diabetes. Na verdade, eu sou formada há 12 anos pela Universidade Federal da Paraíba. Sou nutricionista, me formei no dia 29 de julho de 2010. Esse ano eu comemoro 12 anos de formada. E foi no estágio. E desde da minha percussão, sempre na minha história da nutrição, eu atuo na nutrição clínica. Desde o meu primeiro período, eu conheci uma professora, Maria José de Carvalho Costa, que foi meu guia. Ela é referência nas condições nutricionista, nas condições crônicas não transmissíveis, focada para a obesidade e para a diabetes. Então, eu nunca andei dentro da nutrição em outra área. Eu sempre fui nutricionista voltada para a clínica, no nicho de condições crônicas não transmissíveis, como obesidade e diabetes. E então, sempre me apaixonei pelo diabetes e pela obesidade. E fui trabalhando, desenvolvendo projetos de extensão, PIBIC, tudo isso dentro da universidade. Porém, foi no meu último período, no meu estágio de clínica, em que eu tive um prazer de estar com professores referência na área de nutrição clínica. E aí, então, eu comecei a atuar. Foi quando eu conheci um paciente num hospital universitário, onde eu estava estagiando, que ele estava em coma, jovem, estava em coma, já tinha amputado a perna,
né? Ele já tinha amputado a perna e estava com a glicemia altíssima. Ele estava em 400, 500 e não melhorava e não revertia o coma dele. E aquilo dali, naquela semana, me impactou como estudante de nutrição ainda. E foi quando eu pensei, poxa, ele chegou num estágio tão elevado de diabetes que não se revertia mais aquela hiperglicemia. E aquilo dali ficou na minha cabeça. E foi nessa mesma semana que eu tive esse paciente em que eu estava rodando, né, na nutrição clínica, que o meu pai teve o diagnóstico de diabetes tipo 2. E aí vem tudo, né? A gente já estava sensibilizado com o paciente internado, depois a gente conheceu, teve o diagnóstico na família, né? Quem aqui não tem, dentro da família, uma pessoa com diagnóstico de diabetes? Seja tipo 1, que é um insulino dependente, seja o tipo 2, seja aquela da família que está gestante e teve o diagnóstico de diabetes gestacional. Então, tudo isso a gente tem dentro do nosso próprio contexto. Diabetes é uma condição crônica em que a gente convive dentro dos familiares e amigos. Então, foi quando eu comecei a pensar, né, e decidi seguir na área da condição crônica não transmissível, diabetes. Certo? Então, eu comecei a fazer o meu mestrado, na Universidade Federal da Paraíba. Eu fiz voltado com base populacional, trabalhando as condições crônicas de obesidade e diabetes, né? Concluí meu mestrado, iniciei meu doutorado, onde eu também trabalhei com as condições crônicas de obesidade e diabetes, porém veio o incremento da genômica nutricional. Foi quando eu fui para a França, né, na cidade de Lyon, na Université de Lyon, onde eu fiz minha parte do doutorado e me especializei ainda mais na genômica nutricional para pacientes com condições crônicas não transmissíveis. E então, sempre nisso, eu sempre estava pensando, né, de como nutricionista, eu observava como nutricionista ele era restritivo. Aquela mesma restrição que eu estava realizando quando formada, com o atendimento dos meus pacientes, cortando, fazendo dietas restritivas, eu via outros nutricionistas repetir o mesmo erro. E cada vez mais dietas restritivas, mas os pacientes diabéticos, eles não seguiam, eles não aderiram ao plano alimentar dos nutricionistas. E mais, eu já vi dietas restritivas para crianças diabéticas, crianças que estão em fase de desenvolvimento, crescendo, desenvolvimento de maturação sexual, onde havia a dieta restritiva. Mas, Raquel, ele é um paciente diabético. Sim, ele tem o fardo do diagnóstico da condição crônica não transmissível. Porém, a terapia nutricional, ela pode diminuir esse fardo dessa condição crônica não transmissível. E foi quando, então, né, nós já bem pesquisando na literatura, elaboramos a ficha de equivalentes com contagem de carboidratos. Porque a gente via que muitos dos nutricionistas não conheciam a contagem de carboidratos e outros, outros não conheciam. E outros ainda não sabiam nem calcular a contagem de carboidratos. Então, olha, a gente juntou a falta de conhecimento da contagem e a dificuldade que o nutricionista tinha em realizar o cálculo da contagem de carboidratos. Foi quando, então, a professora Maria José elaborou essa ficha validada. E aí a gente decidiu criar um curso de contagem de carboidratos. Porque eu já tinha decidido que eu não queria mais que o nutricionista precisasse fazer dietas restritivas para crianças em especial, para gestantes, para adultos e para idosos, onde eles não tinham adesão nenhuma ao tratamento do nutricionista. Eu ficava pensando que quando a gente teve o diagnóstico em casa, nossa, nessa época eu cortei tudo. Eu cortei o pão, eu cortei o macarrão, eu cortei o arroz, eu cortei a alegria e o prazer de um diabético de consumir o alimento. Em sentar-se em uma mesa e ter o fardo, além de ter o fardo da condição crônica, do diagnóstico da diabetes, ele tinha o fardo de que ele não podia comer quase que nada.
E aí eu pensei, não é justo que uma ciência da nutrição tão grande e tão importante, ela venha trazer, né, esse dado aí para o paciente. Então foi quando a gente começou a levar o curso de contagem de carboidratos ao nutricionista. Porém, éramos poucos, eu sou só uma, a gente não tinha essa divulgação que a gente tem hoje, e aí a gente foi trabalhando aquele trabalho, né, pontual. São Paulo, quando a gente começou, Campinas, Minas, e aí a gente foi construindo a nossa história. Quando eu comecei o doutorado, então a gente fez assim, eu não estou conseguindo, né, fazer o curso, e os nutricionistas estão cada vez mais, os nutricionistas fazendo dietas restritivas, dietas low carb, as crianças não estão aderindo, a gente não está vendo controle glicêmico, né? E aí a gente lia, na literatura, a gente lê na literatura, que o tríade do tratamento ele deve ser medicamentoso, alteração no estilo de vida, que está dentro da terapia nutricional. E a gente não vê a terapia nutricional trazendo resultados que eram para trazer. Então, a gente decidiu escrever o nosso livro. Porém, o nosso livro teve um impacto marcante, ele não consegue entregar para o nutricionista a ficha. Então, olha como é que a gente está, né? Então, a gente tem aquele anseio, né, de fazer. Terminei o doutorado, voltei da França, fui para São Paulo fazer o meu pós-doutorado. Na Unicamp, em Campinas, onde eu fiz também Ciências da Nutrição, né, o meu pós-doutorado, e aí eu trabalhei especificamente com o paciente com a diabetes. Mas aí a gente já foi para a fisiopatologia. A gente foi conhecer como é que acontece, quais são os gatilhos para o desenvolvimento do diabetes mellitus nos pacientes. E aí eu trabalhei com pâncreas, nos camundongos, a gente isolou ilhotas pancreáticas, então foi bem específico, onde nós publicamos, inclusive, na Nature, né, a melhor revista aí do mundo. A gente teve nosso artigo aceito. E então, estou aqui hoje, né, para apresentar isso para vocês, porque a gente tem hoje, dentro da nossa população, no Brasil, quase 16 milhões de adultos entre 20 e 79 anos com diagnóstico de diabetes. Hoje, dados da Federação Internacional do Diabetes. Quase 16. Você pode fazer, Raquel? 16 milhões, 16 milhões. Fora a população de crianças, adolescentes, gestantes, né, que nós temos. Então, o que é que acontece? Essa população, ela tende a ser crescente anualmente. Ou seja, temos hoje 15 milhões, quase 16 milhões, previsto para crescer a cada ano, certo? Então, como eu já disse, né, como é que a gente não tem? Então, a contagem de carboidratos, ela vem a favorecer esses 16 milhões. Na realidade, a terapia nutricional, ela não é uma terapia optativa ou opcional no diagnóstico do diabetes. A contagem de carboidratos, a terapia nutricional, por meio da contagem de carboidratos, ela é chave primordial no diabetes. Ela é quem vai trazer mesmo o controle glicêmico. E aí eu vou te dizer, quem é que aqui, né? Quem é que aqui nunca tentou fazer um cálculo da contagem de carboidratos? Quem é que aqui sabe fazer esse cálculo da contagem de carboidratos? Então, esse cálculo da contagem de carboidratos, que a gente está aqui propondo a você ensinar, ele começa desde cima, pelo cálculo, né, do gasto energético total do seu paciente. Seja ele criança, adolescente, adulto, idoso. Lembrando que esse cálculo, né, segue as diretrizes de cada fase da vida e que depois dele a gente faz a distribuição dos macronutrientes. E aí você pode me perguntar, Raquel, é isso que eu quero saber. Qual é a distribuição? Vamos começar com crianças. Eu disse para vocês que criança não é uma fase de fazer dietas restritivas.
Ela é a fase de crescimento. Ela é a fase que a criança precisa de consumir carboidratos. Raquel, nós estamos falando de uma criança com diagnóstico de diabetes tipo 1. Sim, ela não é diferente das outras crianças. O que é o diabetes? É uma condição metabólica crônica, onde tem a hiperglicemia, devido à deficiência ou falha nas ilhotas pancreáticas, com secreção da insulina, que é o hormônio responsável. E aí eu pergunto para você, e qual é, então, a distribuição dos macronutrientes para crianças e adolescentes, relatadas na literatura? Senta e anota, porque isso não tem, em canto nenhum. A distribuição dos macronutrientes para crianças e adolescentes com diagnósticos de diabetes tipo 1 são as mesmas para aquelas crianças sem diagnóstico. Sim. Qual é a diferença? A contagem de carboidratos, que vai fazer a distribuição dos carboidratos ao longo do dia. Qual é a distribuição dos carboidratos? 45% a 60%. Proteína, 15% a 20%. Lipídios, 25% a 30% de gordura. Então, a proteína vai ser de 15% a 20% se existir a função renal preservada, tá? Então, também o nutricionista. Então, o nutricionista na prática clínica, dentro do consultório, ele deve fazer algumas considerações. Como quais? Ele deve primeiro trabalhar a individualidade do indivíduo. Deve trabalhar e respeitar os hábitos alimentares, o contexto em que ele está inserido, as condições socioeconômicas, cultura, né? Respeitar a vontade do teu paciente. Quando o teu paciente ele recebe um diagnóstico de diabetes, seja ele tipo 1 ou tipo 2, a primeira fase que passa na cabeça dele é: caso não seja criança, que criança ainda não tem noção do que seja um diabetes, mas geralmente o adolescente, o adulto, o idoso, o gestante, vou perder minha liberdade de consumir, eu vou ter que me privar a partir de hoje por causa desse diagnóstico. E aí a contagem de carboidratos, ela traz essa flexibilidade, traz essa autonomia para o teu paciente. Você vai entender por quê. Por isso que eu estou dizendo, pega a caneta, pega o lápis, para poder a gente anotar e vocês conseguirem mesmo, certo? A fazerem essa distribuição. Então, vamos lá. Então, o que é que acontece? Quando eu calculo, né, o gasto energético do paciente, eu já tenho a anamnese clínica, né? A clínica ela é soberana, porém você precisa também dos exames, porque quando o paciente ele vem para o nutricionista, é porque ele já está, né? Quando ele vem para o nutricionista, porque ele já está com diagnóstico, certo? Ele já está com diagnóstico, então ele tem aí o exame bioquímico, você vai ver os dados da glicemia em jejum, a hemoglobina glicada, anota essa hemoglobina glicada, certo? E aí eu pergunto para vocês, esses dados aqui é para concurso, para nutricionista. Qual é o valor de normoglicemia? Menor do que 100, certo? Menor do que 100 é aquela faixa em que está normoglicêmico. Maior ou igual a 126, diagnóstico já de diabetes. Outro dado que é importante, hemoglobina glicada. Qual é o valor? Menor do que 5,7%. Se tiver maior ou igual a 6,5, já é diabetes. Então, tem esses dados que o nutricionista tem que ter, né, em mãos. Ainda não sabe, né, Wilma? Por isso que eu estou dizendo aqui para vocês essas metas glicêmicas. Então, o nutricionista, ele também tem que perguntar quanto tempo de diagnóstico você tem, né, do diabetes. Porque eu vou contar para vocês, o correto, no mundo ideal da contagem de carboidratos, era para a pessoa receber o diagnóstico de diabetes
E trabalhar uma equipe multiprofissional, endocrinologista, pediatra, se for criança, psicólogo, nutricionista. Então, começar todo esse combo. Mas não, muitas vezes as pessoas recebem um diagnóstico, pegam terapia medicamentosa e pouco fazem alterações no estilo de vida. E aí começa a ver que não tem resultado, picos hiperglicêmicos, picos hipoglicêmicos e cada vez mais consequências da diabetes. Porque a diabetes, ela tem um fardo, né? Ela tem aquelas complicações macro e microvasculares e que deve ser acompanhado. Nefropatia, neuropatia, hiperlipidemia, hipertensão. Então, são patologias que estão associadas devido à presença da diabetes e ao não controle dessa presença da diabetes. Certo? Então, isso é uma consequência. Então, o nutricionista, quando já sabe, anamnese do paciente, exames bioquímicos, tempo de diagnóstico, hábito alimentar, tudo isso, o que é que ele faz? Vai construir o plano alimentar. E eu digo, plano alimentar se constrói com o paciente. Então, você vai trazer o paciente para a sua consulta, para ser o protagonista da sua consulta. Você tem que fazer a voz ativa, você tem que fazer a escuta ativa com o seu paciente. Escutar os seus medos, suas dores, seus desejos. O que é que ele está sentindo? Isso tudo você traz para o plano alimentar. Porque trabalhar com alimentação não é fácil. A gente trabalha com uma coisa que todo mundo faz todos os dias: comer. E comer, ela não é só um ato de necessidade fisiológica. Ela não é só um ato de necessidade fisiológica. Ela é um prazer. O que é bom de se fazer numa quinta-noite, às 8h31? Se reunir com os amigos, comer uma pizza, um hambúrguer. Tudo é em volta de uma mesa de alimentação. Ir na casa da avó, comer aquele bolo. Ir na casa da mãe, tomar um café. Então, tudo isso é em volta. Imagina você com diagnóstico de diabetes, com dieta restritiva, sem ter esse prazer e alegria em confraternizar-se. Você até se retém, já diz, eu nem vou, não posso comer. Então, imagina você encontrar um nutricionista capacitado que vai te trazer de volta para essa realidade, diminuir esse fardo. E é isso que a contagem de carboidratos faz. Como? Distribuindo a quantidade de carboidratos ao longo do dia. Então, quando você faz a distribuição dos macronutrientes, você tem, então, aí, por exemplo, de 45 a 60, vou colocar 50. Raquel, quem é que vai me dizer essa faixa? Se eu coloco 45, se eu coloco 50, 55, 60, quem vai te delinear? Muitas vezes se é um paciente que tem obesidade, porque a gente sabe que a obesidade é uma comorbidade da diabetes. Se o teu paciente está com sobrepeso, com obesidade, hipertensão, hiperlipidemia, qual é a situação que está naquele momento, vai te dizer qual é a melhor faixa da contagem de carboidratos, desde que não seja menor do que 45, nem maior do que 60. E aí você faz, então, essa distribuição, a gente distribui os equivalentes em leite, integral ou desnatado, aí vem os vegetais, as frutas, o açúcar, e a lista de substituição para açúcar não é só aquele açúcar adicionado, é o sorvete, é um doce ao longo do dia, que o teu paciente pode estar lá dentro da contagem de carboidratos. Sempre respeitando as medidas caseiras. E aí você vai fazer um programa nutricional de diabetes com o teu paciente. Gera adesão, gera fidelização do teu paciente no consultório, gera resultado com controle glicêmico, você vira autoridade e os endocrinologistas vão começar a te ver como aquele nutricionista que realmente sabe ser realmente capacitado em atender um paciente diabético. Então, é tudo isso que a gente tem que validar. Então, essa distribuição dos equivalentes, a gente leva aí dos carboidratos. Raquel, pergunto para vocês, por que eu estou só falando em carboidratos? Por que a contagem de carboidratos? Porque carboidratos é um macronutriente responsável
pela glicemia na corrente sanguínea. Todo carboidrato que a gente consome vira glicose. De 15 minutos a 2 horas, ela vira glicose dentro do nosso organismo. Então, por isso que ela é chave primordial. Por isso que a gente pode falar contagem de carboidratos, certo? Então, o que é que acontece? Essa contagem de carboidratos, a gente vai fazer a distribuição. Qual é a distribuição na literatura? A literatura diz que o paciente diabético deve consumir de jejum, lanche, almoço, lanche, jantar e ceia. E, Raquel, isso já está batido. Está batido não. Está batido para pacientes saudáveis. Para pacientes diabéticos, hoje ainda relatado as 6 refeições como melhor para realizar o controle glicêmico. E essas refeições vão ter um percentual da quantidade de carboidratos ao longo do dia para realizar aí o controle glicêmico. Então, no de jejum, nós vamos ter que ofertar 15% dos carboidratos que nós escolhemos, que nós fizemos a distribuição no de jejum. Então, no de jejum, vamos ter 15% de carboidratos. No lanche da manhã, 10%. No almoço, 30% de carboidratos, já aumenta. Aí no lanche da tarde, 10%. No jantar, 25%. Na ceia, 10%. Fechando aí os 100% dos carboidratos que nós fizemos ali a distribuição. Tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa distribuição, ao longo do dia, vai tirar a sobrecarga da hiperglicemia, melhor, da hipoglicemia que muitas crianças têm ao acordar. Picos hipoglicêmicos. Então, isso é o que a gente faz na contagem de carboidratos. E aí, essa distribuição traz flexibilidade, porque você vai trabalhar a lista de substituição dos seus pacientes. E a lista de substituição, você vai treinar quantos alimentos podem ser trocados, substituídos, qual é a medida caseira, né? Quais são as frutas. Ó. Você pode colocar, por exemplo, de manhã, seu paciente tem um equivalente de uma fruta. Você pode colocar aí um mamão. Aí você vai mostrar, ó, você pode consumir um mamão. Porém, é uma fatia média. Você vai, mostra o tamanho da fatia. Porém, ele pode ser substituído. Olha a flexibilidade. Ele pode ser substituído por uma fatia de melão. Ou então, ele pode ser substituído por uma banana pequena. E aí, você vai dando várias opções para ele. Ele vai dizer, nossa, eu tenho a opção de escolher? Sim. Sem alterar a glicemia. E melhor, sem alterar a contagem de carboidratos. Respeitando aquela distribuição que você tinha feito lá no início. Olha como é que a contagem de carboidrato faz. E aí eu tenho medo, Raquel, de calcular. Isso na mão, realmente, eu nem sei como é que a gente pode calcular. Que você levaria aí uns 2 dias. Mas a nossa ficha faz você calcular isso em 5 minutos. E aí te dá tempo no consultório de trocar ideias com o paciente, de realizar a educação nutricional, de fazer o treinamento com as medidas caseiras, de você fazer a escutativa e você conseguir o que você faria em uma tarde, você faz em menos por causa da ficha de equivalentes. Isso tudo é o que a gente faz. Então, tem essas opções, né? Tem essas opções. Então, é o que a gente quer trazer aqui para você hoje. Certo? É essa contagem de carboidratos. Estão entendendo? Tá tranquilo? E ainda tem mais. A gente também faz, não é? Essa alteração no estilo de vida do seu paciente. Muitas vezes tem paciente, mas eu não tenho hábito de tomar café da manhã. E a gente, então vamos respeitar só esses 15%. Vamos ver se a gente consegue aqui colocar um leite enriquecido com fruta. Vamos ver se a gente coloca aqui um café com um pão francês. E ele, nossa, o pão francês, ele pode continuar? Pode. Desde que seja naquela quantidade, na medida caseira e naquela refeição que você está fazendo a distribuição. Então, ela tem essa autonomia. E aí você vê o farto do diabetes se diminuindo, sabe?
do paciente. Você sente o brilho voltando do tipo, eu posso fazer isso? Eu posso consumir esse alimento? E aí a gente vai dizendo, e aí a gente vai vendo que toda aquela dieta restritiva que a gente tinha, né, vai se diluindo ao longo do nosso contagem de carboidratos. E a gente vai ter o controle. A automonitoramento da glicemia em jejum, ela é necessária, principalmente para o diabetes tipo 1. Né? Crianças fazem esse automonitoramento. Para quê? Para a gente começar a fazer, né, o alimento. Porque tem alimentos que realmente, quem conhece aqui o índice glicêmico, né? São aqueles alimentos que vão se converter em glicose mais rápido. Aqueles alimentos que têm um índice glicêmico maior ou igual a 70 são conhecidos como os alimentos de alto teor de índice glicêmico. Vocês poderiam me citar um alimento que tem um índice glicêmico maior ou igual a 70? Eu vou dizer, a melancia. A melancia tem um índice glicêmico elevado. Então, ele é um alimento que a gente procura não colocar de manhã. A gente não restringe, mas a gente procura não colocar no café da manhã. Porque logo de manhã, na literatura vem dizendo que a gente consegue um melhor controle glicêmico quando são alimentos de baixo índice glicêmico. Um alimento de baixo índice glicêmico, a fruta, uma pera. Né? Aqueles alimentos com gordura também têm um menor índice glicêmico, porque a gordura dificulta, retarda, né, a absorção. Então, tudo isso tem esse conhecimento aí que a gente vai trazer para vocês, certo? Então, alguma dúvida? Índice glicêmico, café da manhã, melhor a gente optar pelos alimentos. Um alimento que a gente acha que o diabético não pode consumir, manga. Quem aqui não já viu? E eu acho assim, que por eles acharem que eles não podem consumir, eles querem consumir. Não tem um diabético que não queira comer um balde de manga. Ninguém pode consumir um balde de manga, né? Porém, o diabético pode chupar manga. Ela é rica em fibra, vitamina A, um alimento necessário, desde que seja uma pequena. Né? Então, tem todo esse conhecimento que a gente vai resgatar, essa cultura, mito alimentar dentro do diabetes, que a gente também traz aí esse ensinamento para o nosso paciente, certo? Eu lembro que eu peguei um padre no atendimento, ele era diabético. Gente, e tinha na igreja lá um pé de manga. E ele dizia, mas eu posso? Eu chupava um balde de manga. Eu falei, não é possível que eu tenha que dizer para o padre que ele pode chupar manga. Aí ele ficou bem mais feliz. Mas que ele não pode chupar um balde de manga, mas não por causa da diabetes, porque ninguém pode chupar um balde de manga, né? Então, tem essas coisas que a gente traz também de dicas, de educação nutricional para o nosso paciente. Certo? Bom, então isso, né, é o que eu consigo falar hoje para vocês. Muitas informações, a contagem de carboidratos, ela fica mais fácil quando é com a ficha de equivalentes, tá certo? Então, eu tenho um convite hoje para fazer a vocês. Tenho um convite. Como eu estou dizendo, né, essa é uma aula que pouco eu consigo falar com vocês. A gente não tem oportunidade, muito tempo, porém eu quero convidar vocês a fazer parte dessa jornada de especialista no tratamento nutricional do diabetes. É um público em que falta nutricionista capacitado, te garanto. É um público em que falta a gente se dedicar. E é um número crescente de diabéticos. E é uma maneira errada que a gente vem fazendo. Então, eu te convido para fazer parte, a partir de hoje, dessa jornada de ser especialista no tratamento nutricional do diabetes. E aí, a gente tem um curso para vocês. A gente vai abrir as vagas hoje e esse curso completo, ele vai te tornar um especialista no tratamento nutricional do diabetes. Tá certo? O curso ele vai ser 100% online. Sem dúvida, ele vai te tornar um especialista no tratamento nutricional do diabetes. Eu vou descomplicar
Eu vou te dar todo o material para você aprender a fazer a contagem de carboidrato, levando leveza, flexibilidade e autonomia para o seu paciente. A gente vai acabar de vez essa coisa da gente levar trabalho para casa, da gente passar a noite calculando, adequando, né, o nosso plano alimentar. Vamos elaborar o plano alimentar no consultório, junto com o protagonista da sua consulta, que é o seu paciente diabético. Seja criança, adolescente, adulto, idoso e gestante, certo? Então, você vai ter esses benefícios. O nosso curso, ele está dividido em 5 módulos. Né? Vão ser 5 módulos aí para você. No módulo 1, vai ser a fisiopatologia do diabetes mellitus. Você vai conseguir compreender o que é que acontece com o teu paciente que tem o diagnóstico de diabetes tipo 1, tipo 2. Vocês sabiam que a diabetes tipo 1 ela é mais prevalente em crianças? 90% do diagnóstico de crianças com diabetes tipo 1, de crianças com diagnóstico de diabetes, são do tipo 1. Pode ser tipo 2? Pode. E mais, os adultos, eles já têm maior prevalência da diabetes tipo 2. Porém, essa diabetes tipo 2 pode evoluir para a diabetes tipo 1 e ele se tornar insulino dependente. Certo? Então, tem esse caso. Então, a gente vai conhecer essa fisiopatologia do que acontece com o seu paciente. No módulo 2, vamos trabalhar a epidemiologia do diabetes mellitus. A epidemiologia, a gente vai trazer dados e vocês vão conseguir entender por que vamos atender pacientes diabéticos. No módulo 3, vamos falar sobre a terapia nutricional para pacientes com diabetes mellitus. A terapia nutricional vai trazer como selecionar melhor os alimentos, como escolher os alimentos, como fazer essa distribuição, certo? Terapia nutricional em todas as fases da vida. No módulo 4, eu vou pegar na sua mão e vamos calcular a contagem de carboidratos. No módulo 5, que é a chave de ouro, vamos resolver juntos os casos clínicos. Então, é isso que nós vamos fazer para vocês. E ainda tem mais. Eu preparei para vocês alguns bônus. Olha só, hein? Olha a parte boa. Primeiro que você vai ganhar, assim que se inscrever, o nosso e-book, o Manual de Elaboração para Contagem de Carboidratos para o Nutricionista. Nós vamos ensinar para vocês, vamos dar esse e-book. E mais, vamos dar também um e-book com receitas saudáveis e fáceis de fazer. 55 receitas, na verdade. E que tem opções todas. Tem barras de cereais, sorvete, tudo para o paciente diabético. Então, você vai enriquecer, porque você vai conseguir entregar para o seu paciente todo esse material. Tá? E tem mais. Temos uma aula bônus da genômica nutricional no paciente diabético, né? Isso é muito bem novo. Poucos nutricionistas ainda sabem. Eu vou dar esse bônus para atualizar vocês, certo? E todo mês, a partir do dia 26 de maio, nós vamos ter uma mentoria. É isso mesmo que a gente vai dar isso tudinho? É. Gente, é coisa, viu? Olha, essa mentoria vocês podem cobrar da equipe. Nós vamos dar, assim. Tem também, então vamos ter essa mentoria durante 6 meses. Gente, eu juro que eu queria uma oportunidade dessa quando eu estava terminando, estudando, fazendo minhas restrições lá, tudo errado, para poder começar a fazer certo, ter paciente, né? Mas, enfim, vamos ter, então, durante 6 meses, mentorias para tirar todas as suas dúvidas, tá certo? E vamos ter um grupo exclusivo de WhatsApp para interagir e tirar dúvidas com validade de 1 ano. Para quem escolher, né, seguir nessa jornada, após já adquirir o curso, já vai estar disponível os e-books e as fichas também que vocês vão ter acesso, para conseguir acompanhar melhor o desempenho de vocês. No dia 30 desse mês, já vai estar disponível o nosso primeiro módulo completo. E toda semana será lançado um novo módulo
até chegar nos 5 módulos. E, gente, todo esse conteúdo está com valor promocional. E aí você vai, mas qual é o valor disso, né? Bom, com tudo isso, qual é o valor? Vai ser 12 prestações de R$ 83, ou seja, uma pizza por final de semana, por mês, para vocês se capacitarem. É esse o valor. Tá bom? Tá bom? A equipe está dizendo que é um hambúrguer gourmet com os seus amigos. Um hambúrguer gourmet sem batata frita, porque R$ 83 não paga tudo. Tá mesmo bom, viu? E tem mais. Preparei para vocês uma garantia incondicional de 30 dias. Por qualquer que seja, no motivo de 30 dias, se você não quiser mais fazer o curso, eu vou devolver o valor do seu dinheiro sem perguntar nada. Basta só você enviar um e-mail. E ainda preparei também uma garantia condicional de 90 dias. Se em 90 dias vocês não aprenderem a fazer o cálculo da contagem de carboidratos, eu devolvo o seu dinheiro. Certo? Então, se vocês não aprenderem, com essa é uma garantia condicional, vocês terão que seguir as condições para ter direito a ela. Ou seja, vocês vão mostrar que vocês não estão conseguindo aprender a contagem de carboidratos. Né? E aí, a gente... Então, condições. Assistir todas as aulas, fazer um resumo de todo o curso, participar dos grupos, né? Feito isso, conseguir um plano traçado para você com duração de 90 dias. Eu vou literalmente segurar a sua mão e nós vamos fazer a contagem de carboidratos, tá? Pessoal, conhecimento será sempre o melhor caminho e o melhor investimento que você pode fazer na sua carreira. E tenha certeza que tudo isso vai ser para beneficiar e vocês conseguirem ter realmente serem na área de pacientes diabéticos em todas as fases da vida. Oi? Colocar o quê? E aí eu vou colocar, a equipe já está colocando aqui, eu vou colocar aqui o link para vocês irem lá acessar. A partir de agora vai estar aberto, tá certo? A partir de hoje vai estar aberto para você se tornar um especialista no tratamento nutricional do diabetes, a partir de hoje. É só hoje, até terça-feira. Tá? É só essa oportunidade que vocês estão tendo. Então, a gente está fazendo tudo isso porque a gente quer pegar os nutricionistas que consigam atender essa demanda gigante e dizer, olha, somos os responsáveis na terapia nutricional em realizar o controle glicêmico. E aí sermos bem vistos em toda a equipe multiprofissional como o profissional essencial. Público não te falta. O que te falta é você começar hoje a investir em você. Porque eu vejo muitos nutricionistas, mas nutrição não dá dinheiro, nutrição isso. O que não dá é você não investir em você. Quando você começa a acreditar em você, eu quero ser clínica, eu quero atender pacientes diabéticos, vocês vão atender e vocês vão saber atender. Agora, a gente também tem que investir. Quanto investimento eu fiz para poder chegar no mestrado, doutorado, pós-doutorado e eu estar aqui? Então, é um investimento, é árduo, mas você escolhe. E há pouco tempo, porque a contagem de carboidrato, no primeiro mês que vocês estão aprendendo, você já pode correr, fechar parceria com o endócrino, né? Fechar parceria com o endócrino, divulgar e começar a fazer o teu nome. Porque melhor do que o marketing digital é o marketing boca a boca ainda. É você realmente fazer o seu paciente ter adesão ao plano alimentar. Isso é realmente um plano que vocês podem fazer. O melhor investimento que vocês têm. Então, por isso que eu estou aqui hoje, convidando vocês a acreditarem no potencial que vocês têm. Mas eu não tenho... Vocês têm a oportunidade hoje de estar comigo, essa mentoria aí, eu também gostei, viu? Vou repetir aqui todos os benefícios, porque nem eu estou acreditando. Nem eu estou acreditando que eu vou ter que fazer tudo isso. Mas eu vou fazer. Primeiro vai ser o nosso e-book do Manual de Elaboração da Contagem de Carboidratos, que vocês vão ganhar. Segundo, outro e-book, também publicado já, que é o livro de receitas saudáveis e fáceis de fazer com 55 receitas. Terceiro é o nosso curso de genômica nutricional para o paciente diabético,
né? A gente vai ver como é que essa envolve. Terceiro, quarto, né? Já vou em 4, é a nossa mentoria por 6 meses, certo? Vocês vão estar comigo durante 6 meses, uma vez por mês, para tirar todas as suas dúvidas. Eu vou me sentar com vocês e a gente vai fazer as contagens de carboidratos, certo? Essa é a quarta. A quinta vai ser o grupo de WhatsApp, onde a gente vai interagir, fazer discussões, né? Durante um ano, a gente tem todo esse acompanhamento. Então, são esses os benefícios que vocês vão ter quando vocês comprarem esse curso. E ainda mais, vocês vão ter um certificado de especialista no tratamento nutricional do diabetes, que eu vou dar para vocês. Um certificado de especialista. E melhor ainda, eu acho que esse é o melhor benefício que vocês vão ter. Capacitação no curso do nutricionista, ou seja, vocês vão se tornar autoridade no paciente diabético. Segundo, que vocês vão ganhar o melhor benefício é o seu paciente com controle glicêmico. Para mim não tem preço. Para mim esse não tem preço. É você ver que você consegue realmente ajudar ao paciente a diminuir o fardo do diagnóstico de diabetes mellitus, seja tipo 1, tipo 2 ou gestacional, seja criança, seja adolescente, porque a gente vai se preparar para todas as fases da vida. Eu não estou dizendo que você vai aprender, mas eu sou materno-infantil. Pode ser materno-infantil. Você vai conseguir trabalhar mãe gestante, diabética, as crianças com diabetes. Mas eu sou adulto. Vai ter adulto. Mas eu sou da geriatria. Tem adulto. Mas eu não quero aprender. Vocês vão conseguir ter um leque de ser do nicho de paciente com condições crônicas não transmissíveis. É esse o melhor benefício que vocês vão ter. Então, a partir de agora, essa é a oportunidade que vocês estão tendo, né? Aproveitem, é o que eu posso dizer. Uma coisa que eu sempre fiz na nutrição foi acreditar em mim, né? Não só eu, mas realmente eu tive grandes apoios na minha família de acreditar que realmente eu investi em mim foi a melhor coisa que eu pude fazer para poder levar plano alimentar seguro e eficaz para o que eu quero fazer na vida. Porque a minha missão na vida é ajudar o próximo dentro da nutrição. Essa é a principal missão. E é isso que a gente tem que tomar posse a partir de hoje. O que eu quero para a minha prática dentro do consultório, né? O que eu quero para mim. Eu vejo muitos cursos que a gente tem aí de como captar paciente, como mais importante do que captar paciente é você saber gerar um plano alimentar para o paciente que vocês estão captando. Vocês têm que se especializar no nicho. Eu não sei o nicho. Está aqui o nicho de vocês e vocês não sabem. Eu digo qual é. Condições crônicas não transmissíveis. Essa é a melhor área para a nutrição clínica. Sejam todos bem-vindos ao curso de especialista no tratamento nutricional do diabetes. Para todos vocês, uma boa noite e vai lá se inscrever.